Que a graça e a paz de Cristo estejam com todos vocês. Estamos começando a exposição de Romanos, a mais doutrinária de todas as cartas que Paulo escreveu. Nela, em primeiro lugar, o apóstolo fala da natureza do Evangelho de Cristo, mostra que todos os homens, indistintamente, estão escravizados ao pecado e precisam desesperadamente de Jesus Cristo para a sua salvação. Segundo, como em Roma havia muitos judeus e boa parte da comunidade cristã era composta de judeus, Paulo deixa claro que eles são indesculpáveis quando julgam e condenam os gentios, porque são também pecadores e carecem da glória divina. A salvação só se alcança pela graça mediante a fé em Cristo. E Abraão, o grande patriarca dos judeus, é exemplo disto. Foi justificado pela fé quando ele creu em Deus e nas promessas que o Senhor lhe fez. Em terceiro lugar, o apóstolo faz um paralelo entre Adão e Cristo, para mostrar que em Adão todos morrem e em Cristo todos são vivificados. Em quarto lugar, a vida do salvo é uma vida de vitória sobre o pecado. A lei da escravidão não mais pesa sobre ele, porque Cristo já a aboliu. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, nada mais pode nos separar do amor de Deus. Quinto lugar, Paulo detalha o plano futuro de Deus para os judeus. Deus endureceu o coração deles até que entre a plenitude dos gentios no reino. Então, todas as promessas se cumprirão para eles. Paulo termina a carta falando da nova vida em Cristo, do dever de obediência às autoridades, do amor ao próximo, da tolerância para com os mais fracos na fé e ainda do testemunho cristão no mundo. O capítulo 1 pode ser dividido em duas partes. Primeiro, Paulo faz uma introdução à carta, versos 1 até o 17. Segundo, ele descreve a manifestação da ira de Deus sobre a humanidade, versos 18 até o final. Primeira parte, então, apresentação da carta. Verso 1, Paulo. A apresentação que ele faz de si mesmo é a mais longa de todas as cartas que escreveu. E nela já dá o tom doutrinário, característico de Romanos. Paulo é servo de Jesus Cristo, comprado pelo seu sangue, portanto está a seu serviço e a devoção dele é inteiramente a Cristo. Segundo, ele diz que foi chamado para ser apóstolo. Ele não escolheu ser apóstolo, ele foi chamado por Cristo, foi comissionado por ele. Terceiro, diz que foi separado para o evangelho de Cristo. Portanto, seu chamado é específico, anunciar Cristo ao mundo. Neste verso 1 aparece a palavra evangelho, que significa boa nova. A boa notícia de Deus para o homem escravizado ao pecado e condenado à morte eterna é Jesus Cristo, o Redentor divino. Ele é o dom de Deus para judeu e também para o grego. A motivação para a redenção humana é, portanto, o amor e a graça de Deus. Nos versos 2 a 6, Paulo estabelece a base da sua missão, que é anunciar, proclamar e ensinar Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Jesus é o prometido por Deus e anunciado ao mundo pelos profetas do Antigo Testamento. Jesus é o descendente de Davi, que veio ao mundo em carne, em semelhança de homem. Jesus é aquele que foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, por causa do seu triunfo sobre a morte e sua ressurreição gloriosa, sendo ele também as primícias dos que dormem. Jesus é o assunto do ministério de Paulo. Ele anuncia a salvação em Cristo,
visando a obediência dos crentes por fé. No número destes estão judeus e gentios. No verso 7, o escritor apresenta os destinatários da carta. Eles são amados de Deus, alvos diretos do seu amor, da sua graça e da sua santa compaixão. Os destinatários são os cristãos que se encontram em Roma. Vale a pena lembrar que não foi Paulo, nem foi Pedro que fundou aquela comunidade, mas alguns homens que estiveram em Jerusalém por ocasião do Pentecostes e lá se converteram, conforme Atos 2:10. Quando estes voltaram para casa, cheios do Espírito Santo, estabeleceram a comunidade cristã em Roma. Esses cristãos romanos foram chamados para serem santos. Novamente, a palavra chamados aparece no texto. Chamado dos crentes é para viver a vida de santidade, a vida de pureza, de amor, de serviço e de testemunho da sua fé. Portanto, fazendo um apanhado geral da palavra chamados, Paulo foi chamado para ser apóstolo. Os crentes são chamados para serem de Jesus Cristo. E os romanos, particularmente, foram chamados para serem santos, vivendo uma vida de compromisso com a fé cristã num mundo tão pagão e idólatra quanto era a cidade de Roma. O chamado de Cristo é a base para a nossa total vida de fé e de serviço no Evangelho. Paulo estava em Corinto quando escreveu a carta, por volta do ano 56 da nossa era. E quais foram as razões da escrita de Romanos? Primeiro, porque Paulo sonhava levar o Evangelho para as regiões mais longínquas, como a Espanha. Seu plano era chegar lá quando fosse visitar Roma, fazendo da capital do império a base da sua missão, conforme capítulo 15, verso 24. E por que a Espanha? Por causa do espírito aventureiro desse povo. Os espanhóis eram gente que viajava bastante. Por todo canto se encontrava espanhóis. Paulo imaginava a colheita farta para o reino de Deus, caso os espanhóis abraçassem a fé cristã. Paulo escreveu Romanos para falar do plano de Deus para todo homem, em contraposição às filosofias, às crenças, às práticas das religiões, até mesmo do judaísmo, que já não respondiam mais aos anseios de fé dos homens. Paulo escreveu Romanos para responder questões judaicas quanto à ineficácia das obras e das tradições dos anciãos, apontando tão somente para a graça e para a misericórdia de Deus. Só Cristo salva e liberta o homem das amarras do pecado. Então, antes de entrar propriamente no conteúdo da carta, o apóstolo Paulo registra a oração que ele fez em favor dos crentes de Roma. Nela, ele agradecia a Deus, porque em Cristo a fé genuína dos crentes romanos estava sendo proclamada em todo o mundo. Verso 8. Paulo queria que os cristãos em Roma soubessem que incessantemente ele orava por eles, mesmo sem conhecê-los pessoalmente. Razão porque queria visitá-los e buscava ocasião favorável para isto. Versos 9 e 10. Paulo queria também repartir algum dom com eles, para que fossem confirmados em Cristo. Isto significava servir, ministrar, cooperar, instruir na fé deles. Versos 11 e 12. Já há algum tempo, Paulo queria ir a Roma, mas estava sendo impedido. Seu amor pela pregação e para ganhar almas
ardia em seu peito. Verso 13. Seu sentimento era a de um devedor. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, declara o apóstolo. Por isso, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Versos 14 e 15. Perguntamos quais barreiras impediam Paulo de ir a Roma. Pelo menos 3. A rejeição dos judeus ao evangelho, a pregação ao alcance dos gentios e a exposição ou a oposição dos falsos apóstolos. Paulo menciona gregos e bárbaros. Os gregos eram os que falavam o idioma do apóstolo, o grego koiné, o grego popular. Bárbaros eram os que falavam outros idiomas e tinham cultura diferente da dos romanos. O primeiro grupo eram os alcançáveis, o segundo, os não alcançados. Em Roma, por ser cidade grande, cosmopolita, havia gregos e bárbaros, como também pessoas sábias e ignorantes. A influência da cultura e da filosofia grega era muito forte na cidade, e Paulo queria alcançar a todos com o Evangelho de Cristo. Os versos 16 e 17 são centrais na carta, pois mostram a consciência de Paulo quanto ao seu chamado ministerial e quanto ao sentido do Evangelho de Cristo. Declara ele, em primeiro lugar, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Para os que se perdem, o Evangelho, palavra da cruz, é loucura, escândalo para os judeus e loucura para os gentios, conforme ele escreveu em 1 Coríntios 1, versos 18 a 25. Portanto, deste evangelho, ele não se envergonhava, porque era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Nessa expressão estava implícita a sua responsabilidade, primeiro para com os de casa e depois para com os demais. Segundo, ele fala da justiça de Deus que se revela no evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Paulo vai explicar este evangelho de Cristo mais para frente, quando tratar do tema da justificação pela fé. Paulo estava em Corinto quando escreveu a carta aos Romanos. Lá estavam muitos templos e cultos pagãos, sendo o principal deles o templo de Afrodite. Naqueles templos, a adoração às divindades aconteciam com rituais que envolviam práticas sensuais impuras, moralmente falando, que eram até justificadas por esses adoradores, como dedicação do corpo e da alma aos deuses. Em Roma estavam os templos de Júpiter, Juno, Apolo, Vênus e outros, e ainda o costume de alguns imperadores de culto a si mesmos como divindades. Os cristãos sofriam muito com isto. Novos convertidos se sentiam divididos em sua lealdade. Aqui ficamos nesta primeira parte do estudo do capítulo 1 de Romanos. No estudo seguinte, veremos do verso 18 até o final a maneira como Paulo aborda a questão da idolatria e as consequências dos pecados aos olhos de Deus, provocando o despejar da sua ira sobre a humanidade corrompida. Fique conosco para o próximo estudo. Que Deus abençoe.